e é com satisfação que eu dou início à minha 8ª live temática que trata de assuntos relacionados ao mercado de trabalho e ao futuro das profissões. E hoje o tema escolhido é um tema que é a base de tudo o que nós fazemos, de tudo que nós construímos ao longo da nossa vida. Por exemplo, se nós formos construir uma edificação, qualquer que seja, se a gente não sabe se vai ser uma casa, se vai ser um puxadinho, se vai ser um hospital, se vai ser uma escola, enfim, vai ser um prédio residencial ou comercial. O fato é que nós começamos pela base, né? Pelas fundações, por aquilo que vai sustentar tudo que nós vamos construir para cima. Amanhã vai crescer, mas você começa pela base, fazendo as fundações, fazendo o alicerce. Muito bem, então, da mesma forma, usando essa metáfora da base, eu vou tratar de um assunto hoje que constrói tudo o que nós pretendemos ser. E daí vem a ligação com o mundo do trabalho e com o futuro das profissões. Eu estou falando do propósito. O propósito, que é um conceito que é muito falado hoje, muito divulgado, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Qual que é o seu propósito? Qual é o sentido que você dá para as coisas? Muito bem. Então, eu vou tomar emprestado um conceito da psicologia positiva, cujo pai é o psicólogo norte-americano chamado Martin Seligman. Martin Seligman desenvolveu uma trajetória profissional calcada na experiência, na psicologia experimental, através da observação dos fenômenos, no atendimento aos seus pacientes, e ele percebeu o seguinte: todo o histórico da psicologia, desde que ela foi criada no início do século passado, sempre foi para tratar a dor dos clientes, dos pacientes, que vinham ao consultório com uma queixa. Aí o Martin Seligman pensou o seguinte: será que eu não consigo inverter a ordem das coisas? Em vez de a gente ficar atacando o ruim, por que a gente não busca o bom? Em vez de a gente ficar tratando da dor, por que a gente não procura o bem-estar? E exatamente essa é a palavra-chave, o bem-estar. Bom, então, o Martin Seligman, na década de 1990, ele propôs então um modelo para isso, chamado PERMA, que é um acrônimo de 5 palavras em inglês, né, cujas iniciais são P, o E, o R, o M e o A. Muito bem, e o M é exatamente o propósito, que em inglês pode ser ou purpose ou meaning. Então, vamos nos fixar hoje no M, do meaning ou no propósito. Então vamos trabalhar, né, pensando no seguinte: buscar o nosso bem-estar, buscar aquilo que nos faz felizes. Ok? Muito bem. Então, ao longo da vida, a gente tromba, a gente encontra dois tipos de pessoas, basicamente. Aquelas pessoas que têm um propósito e aquelas pessoas que não têm um propósito. Vamos reservar essas duas categorias. Vamos pegar outras duas categorias de pessoas. Aquelas pessoas que brilham, que são bem-sucedidas, que a gente diz que eles têm o rei Midas, né? Que tudo que toca ele transforma em ouro. E aquela pessoa que é rancorosa, vai trabalhar arrastada, não vê sentido no que está fazendo, fica só se queixando e tal. Bom, aí o que se observou, né? Principalmente com a psicologia positiva? Que aquelas pessoas que brilham, que são bem-sucedidas, que têm uma alta performance, são pessoas que têm um propósito. Elas sabem qual é o seu propósito, elas encontraram o seu propósito, elas construíram o seu propósito. Ao passo que aquela outra categoria das pessoas
ó céus, ó vida, né? Só se queixando, só reclamando, essas pessoas geralmente, na maioria das vezes, não têm um propósito. Então, percebe que existe uma correlação entre você conhecer o seu propósito e você ser bem-sucedido, estar de bem com a vida, apresentar uma alta performance no trabalho. Bom, mas a pergunta é, esse propósito, onde é que a gente vai encontrar? Pois é, a gente não vai encontrar, ele não está pronto. Foi inclusive um dos objetos das provocações que eu fiz na minha postagem, né? Que é um equívoco você pensar que você vai sair por aí procurando onde é que está, embaixo da mesa, atrás do armário, tal, não sei o quê. Opa, achei meu propósito. Não, você não vai achar o seu propósito. Você vai construir o seu propósito. Poxa, amigo, como é que eu construo? Calma, nós vamos chegar lá. Bom, primeiro. Segundo equívoco é que o propósito ele é estático, né? É uma coisa que uma vez que você construiu ou que você encontrou, esse propósito é para o resto da vida. Não é verdade. Por quê? Porque os nossos desejos, nossos anseios, eles mudam ao longo do tempo. E o terceiro equívoco é que existe uma receita pronta, universal. O que serve para mim, serve para você, serve para ela, serve para ele, serve para todo mundo. Não serve. O propósito é uma coisa muito pessoal. Agora, voltando àquilo que eu falei. Tem época para você construir o propósito? O que vocês acham? Sim ou não? Quiser colocar aí no chat aí. Sim, coloca 1. Não, coloca 2. Vamos ver, vou fazer um negócio aqui mais pá e bola, interativo. Quem quer arriscar? Tem época? Sim. 1. Não. 2. Bota no chat aí. Enquanto eu dou uma... Professor Flávio, saudações. Sim, tem época. Sim, tem época. Yara. Yasmin. Olha, então eu vou dar um exemplo aqui, aí a gente vai tirar as nossas conclusões, né? A minha neta, Maria Carolina, ela tinha 6 anos de idade. Hoje ela tem 17 anos. Aí, o que acontece? A minha mulher estava ensinando origami para ela, né? Porque origami era uma das ferramentas que era utilizada na escola da minha mulher, boa noite, Iris. E a minha neta frequentava a escola dela, e aí ela começou se interessou pelo origami. Bom, aí a minha mulher chegou e falou o seguinte, olha, Carolina, a gente tem que começar estudando algumas bases. Por quê? Porque tudo que vai ser construído no origami, ele parte de uma base. Ou é a base peixe, ou é a base bomba, ou é a base estrela, ou a base quadrada, ou a base triangular. Aí a Carolina virou assim, vó, eu não vou fazer origami se eu não souber qual é o propósito. Eu não estou vendo propósito nenhum em fazer essa base quadrada. Naturalmente, com 6 anos de idade, a criança não tinha se dado conta de que ela estava construindo uma base, um alicerce, uma referência para, a partir daí, ela construir com facilidade todo o resto. É aquele exemplo que eu dei no início, de você vai construir um prédio, se não tiver o alicerce, seja um cômodo ou seja um arranha-céu, ele não vai se sustentar. Então, a base é fundamental, né? O propósito é fundamental para que a gente construa todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, na nossa vida toda. Muito bem. Agora, bom, e o que tem que ver isso com a profissão, com o mundo do trabalho? Bom, o mundo do trabalho se constrói a partir de pessoas, e pessoas são indivíduos. A partir do momento que esses indivíduos tiverem essa percepção, descobrirem qual é o seu propósito,
por um efeito cascata, por um efeito dominó, isso acaba contaminando aquele ambiente, o clima organizacional, a cultura organizacional e acaba fazendo com que a empresa passe a girar em torno de um propósito que se encontra comum a todas as pessoas, né? A partir do propósito individual, você constrói um objetivo, um direcionamento que vai agregar todos em torno dele. Bom, e o que acontece com isso? Acontece que as pessoas passam a performar, passam a ver significado naquilo que elas estão fazendo, passam a não se preocupar com a tarefa, mas a se preocupar com a relação que elas estabelecem com a tarefa. Por que eu estou fazendo isso? A quem que eu estou servindo lá na frente? Quem que é o meu cliente final? Quem que é o meu consumidor? Qual é dos stakeholders que estão se beneficiando? Quais são as partes interessadas ao eu cumprir essa tarefa aqui? Percebe? Quer dizer, a hora que a pessoa começa a perceber esse sentido, esse significado no que ela está fazendo, ela passa a fazer com maior amor, com maior empenho, com mais dedicação, com mais comprometimento. Agora, isso tudo tem a ver fundamentalmente com nossas crenças, os nossos valores. E os nossos valores, eles passam pelo significado que a gente dá, né, ao trabalho. Qual é o significado que você dá ao trabalho? Fundamentalmente, tem 4 significados que a gente dá ao trabalho. Ou é o trabalho como utilitarista, ou seja, eu vou trabalhar para receber um salário para pagar minhas contas, ou para eu pagar a faculdade do meu filho, ou para comprar um carro, ou para fazer uma viagem, certo? Quer dizer, ou você tem no trabalho o sentido de trabalhar em ganhar dinheiro para pagar uma conta, né? Ou, segunda opção, você trabalha em busca de status. Você quer fazer uma carreira, você quer se projetar, você estabelece uma meta de chegar a CEO de uma empresa e vai lutar com unhas e dentes para chegar até lá. Você está buscando o status, o reconhecimento, o aplauso, né? Não que na primeira situação a gente não queira o reconhecimento, o aplauso, mas não é a razão de ser principal. Tem gente que aguenta um monte de desaforo, de humilhação, de assédio, né, moral ou até sexual. Por quê? Porque ele tem que pagar a conta, ele tem que levar comida no final do dia ou final do mês para colocar à mesa, porque ele tem uma família, né? Então, primeiro, então, utilitário, segundo, status, terceiro, a vocação, né? Então, você tem uma vocação, um chamamento interno ou externo, tem gente que acredita num chamamento divino, né? Os sacerdotes, ou você tem um chamamento interno e fala, não, o meu negócio é tal, né? E aí você segue aquele caminho da vocação. E pode ser também aquela quarta possibilidade que é da autorrealização. O cara trabalha, com isso ele se torna um expert, por exemplo, em determinado assunto, um especialista naquilo, mas ele não está buscando nem o status, não está pagando as contas e nem uma vocação. Ele quer se especializar num determinado assunto, numa determinada área do conhecimento. Então são os 4 significados. E essa questão do propósito no mundo corporativo tem muito a ver exatamente com isso, com o significado que nós damos ao trabalho. Ok? Bom, vamos em frente. Mas como a gente pode encontrar o nosso propósito? Bom, existem alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é a sinceridade. Ou seja, você vai procurar o seu propósito, você tem que ser sincero com você mesmo. Tem que ser transparente, ético consigo mesmo. Não tem aquele, não vou me enganar. Não, eu vou falar que o meu propósito é tal para ser bonzinho. Não, você tem que ser sincero. Você tem que se despojar, né,
quer dizer, vestir a sandália da humildade, né? Como dizia lá no Pânico, né? Naquele programa de TV. Bom, primeiro. Segundo lugar, a reflexão. Você fazer um autoconhecimento, né? Aliás, para você chegar nos seus valores, você tem que fazer um exercício forte, permanente de autoconhecimento. E isso você consegue através de movimentos reflexivos, né? Da reflexão. E terceiro, você se dispor a sair da zona de conforto. Ou seja, eu não quero achar que eu vou fazer tal coisa porque, porque tá legal aqui, não precisa mexer muito. Não, você tem que sair, se abstrair daquela zona de conforto, daquela situação estável, muito cômoda, né? E buscar alguma coisa fora. Quer dizer, é como se você saísse do seu corpo físico, né? E fosse observar, bom, o que esse cara faz, né? Ou como é que ele se comporta no dia a dia com as pessoas, com ele mesmo e tal. Muito bem. Então, a primeira coisa para você construir o seu propósito é, primeiro, por que eu quero saber qual é o meu propósito? Saber por saber? Eu acho que é muito pouco, né? Então, por que eu quero saber? O que me leva a isso? O que está me provocando, me desafiando para eu procurar saber qual que é o meu propósito? Tá? Eu estou num ponto da vida que eu preciso saber. Pode ser ainda como criança ou pode ser já uma idade mais madura, né? Como adolescente. O adolescente não sabe que profissão vai fazer. Bom, mas qual que é o teu propósito? O que você espera? Não sei. Então, vai procurar saber, porque a tua profissão tem a ver com o teu propósito. Aquilo que você vai fazer. Por exemplo, esse pessoal que está na área da saúde, aí na frente na luta contra o coronavírus, puxa vida, será que esse pessoal quer status? Não acho. Pô, você viver 24 horas diante da morte, do perigo, não é status para ninguém, né? Então, esses caras têm um propósito muito firme, né? A maioria, claro que tem gente que não, tá lá para ganhar mais uma diária ou ganhar um negócio, mas é muito pouco, né? Ninguém se submete, se lança com tamanha coragem só porque vai receber uma diária ou vai receber um status e tal. Não, tem alguma coisa mais forte aí, mais íntima que está em jogo aí, né? Vamos lá. Aí você vai ver o seguinte, o que você ama fazer? O que você faz com vontade, com tesão, que você não vê a hora, você esquece que passou o horário e fica enfrentando? Segundo, terceiro, né? Primeiro, o que você quer saber, por que quer fazer. Segundo, o que você ama. Terceiro, o que você faz bem, que as pessoas olham e falam, pô, cara, isso aqui você faz muito legal. Então vai acumulando o que você ama, o que você faz bem, o que, pelo fato de você amar e fazer bem, as pessoas te pagam para você fazer, né? Então você pega esses palestrantes que são coroados, que fazem muito, mandam muito bem, motivadores e tal, motivacionais, o cara gosta do que faz e faz muito bem. Aí você paga pro cara, né? E quarto lugar, o que você faz, qual o impacto que isso causa no mundo, na sociedade? Essas quatro coisinhas aí, mais porque você quer saber. Se você pegar essas coisas, o que você ama fazer, o que você faz bem, o que te pagam para você fazer, e uma coisa que você faça, qual é o impacto que ela causa no mundo, a intersecção dessas quatro coisas é o seu propósito. E isso, na cultura oriental, nos japoneses, é o que se chama de Ikigai. Ikigai significa o sentido da vida, né? Então, é o propósito, quer dizer, é o que você faz e faz a diferença. Para quem você faz, para você mesmo, para o mundo, para toda coisa. Então, e aí a gente vai para um outro conceito, né? Que é o que eu ganho com isso? Então, nós vimos como encontrar, como construir. Bom, você constrói, legal. E o que eu ganho?
Bom, você vai ganhar, primeiro, uma tremenda sensação de bem-estar, não de felicidade. Inclusive, o Martin Seligman, quando ele começou o estudo de psicologia experimental dele, a psicologia positiva, era a busca da felicidade. Aí, felicidade é um conceito que todo mundo fala, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Mas se você pegar o conceito de felicidade, é um conceito muito complexo. Primeiro que a felicidade ela é relativa. A felicidade não é duradoura, ela é efêmera, né? Felicidade é aquele estado emocional quando você acha que você conseguiu uma coisa que você desejava. Pô, eu queria fazer um trabalho assim, assim, assim. Trabalho manual, uma receita, qualquer coisa. Consegui? Pô, tô feliz, consegui fazer o que eu queria. Tá. E depois? Um segundo depois, a coisa esvazia. Ah, eu não sou mais feliz? Não, eu fui feliz naquele momento, curti pra caramba e tal. Então, como a felicidade é um conceito muito, vamos ver aqui, Flávio, empreender em qualquer atividade sem propósito sólido equipara-se a um corpo sem alma. Exatamente, é sem a essência, né? Sem aquela vontade de fazer, quer dizer, uma coisa oca, uma coisa vazia, né? Um vácuo. Tá, muito bem, obrigado pela contribuição. Então, você, em vez do o Martin Seligman, então, em vez de ele perseguir a felicidade, ele passou a perseguir o bem-estar, né? O bem-estar, isso, Iris, cada ciclo é um momento, né? Um dia por vez, né? Cada dia é um dia, e vamos lá. Então começou a perseguir o bem-estar, né? Mais do que a felicidade, o bem-estar é uma sensação assim de satisfação, de realização. Tal. Segunda coisa que você consegue é a longevidade, que está... Agora, por que você está falando isso da longevidade? Porque, mais uma vez, em cima de pesquisa. O que se descobriu? Vocês já ouviram falar num negócio chamado zonas azuis ou blue zones? Bom, zonas azuis são regiões do planeta e hoje são 5 as zonas azuis. Tem uma no Japão, em Okinawa, uma na Califórnia, uma na Costa Rica, uma na Itália, né? E uma quinta que é na Grécia. Então são 5 locais. Então na Grécia é Icária, na Costa Rica Nicoya, na Califórnia Loma Linda, no Japão Okinawa e na Itália Sardenha, né, no sul da Itália. Muito bem. Então, oi Carol. Então o que acontece? Nessas 5 zonas azuis, o que se percebe que o povo que mora lá é longevo. Passam de 100 anos brincando. Bom, por quê? Bom, primeiro porque eles praticam esse conceito do Ikigai, né? Disso, o que você faz, que você ama, você faz bem, você é pago para fazer aquilo e você contribui para o seu mundo, né? Para a comunidade, para a sociedade, para o meio ambiente. Muito bem. E depois também eles fazem uma dieta, certo? Claro, segundo, não somente no Japão, porque a gente fala em dieta assim, já pensa logo no Japão, não é? Mas até na Itália, pô. E a Itália, se tem uma coisa que não se faz, de um modo geral, é regular comida, né? Alimento, de um modo geral. Tem também seus bolsões de pobreza lá, né? E Califórnia também. Califórnia é uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, né? Costa Rica é um país espetacular, com um IDH sensacional, uma qualidade de vida excelente, né? E a gente não dá muita atenção para esses países da América Central. Mas Costa Rica é uma exceção, um lugar muito bacana, muito bom. Bom, e além disso, eles têm um apoiador, que é uma pessoa que é tipo um tutor, um coach, né, dessas pessoas, que é o orientador deles. Então, essas pessoas passam de 100 anos com a maior tranquilidade. Então, longevidade é o segundo que se ganha. Primeiro é o bem-estar, segundo a longevidade. Terceiro lugar, a performance, a alta performance. Estou falando com o propósito, né? E a gente viu
que nas empresas é evidente quando uma empresa e os seus colaboradores estão engajados, têm um propósito, a empresa performa melhor e as equipes performam melhor. E quarto lugar, a saúde. Saúde, não saúde física, mas a saúde nas suas 4 dimensões, aquelas 3 que a OMS propõe, prescreve, né? A saúde física, a saúde mental e a saúde social, né? Essas são as 3 da OMS e eu costumo, já falei em outras oportunidades, em outras lives, eu costumo colocar a saúde espiritual. Não de religião, mas a saúde assim da crença em algo maior, algo que transcende as dimensões do nosso mundo físico, né? E que nos acompanha, né? Creiam ou não creiam, existem as evidências, né? A ciência está se rendendo a isso. A ciência que é muito descrente, né, nessas práticas. Você vê hoje médicos, outro dia eu assisti um debate do professor Calil, junto com um cardiologista também do INCOR, falando exatamente sobre as práticas espiritualistas ajudando na saúde dos cardíacos. Isso no INCOR, né? É um dos centros de referência da cardiologia na América Latina, quiçá do mundo, né? Então, o pessoal lá discutindo, debatendo isso. Quer dizer, então a saúde, nas suas 4 dimensões, você melhora, você ganha a partir desse bem-estar que você consegue de uma definição, de uma construção do seu propósito. Então, recapitulando, o propósito, você não encontra ele pronto, você vai construindo a partir das suas constatações, né? Do que eu faço com prazer, com tesão, com vontade, com disposição, o que as pessoas reconhecem que eu faço bem, o que me pagam para fazer isso e o que eu contribuo, qual que é a minha contribuição nisso que eu faço para o meio ambiente, para a sociedade, para as relações entre as pessoas. Não meio ambiente Mata Atlântica, Mico-Leão Dourado, nada disso. Hoje é o Dia Mundial da Água, né? Poxa vida, será que a gente dá valor a esse bem natural, que é a água? Aqui para nós é fácil, né, no Brasil, mas tem regiões do mundo, e não é tão fácil também, né? Tem muita região aí com racionamento de água, ou água não tratada, ou saneamento básico. Qual a porcentagem da população brasileira que tem saneamento básico? Pequena, né? Pequena, porque a gente mora aqui em São Paulo. São Paulo é um paraíso, mas sai um pouquinho de São Paulo, vai mais para o interior. Você vai ver que a coisa é meio complicada. Então, pessoal, voltando ao propósito, para finalizar, a gente não encontra ele pronto, a gente constrói. Ele vai mudando na medida em que a gente vai incorporando outros conhecimentos, outras experiências. Então, muito provavelmente, a minha neta, que não entendia o significado do propósito quando ela tinha 6 anos, ou não entendia por que ela tinha que aprender as bases do origami para construir as figuras do origami, porque ela não via propósito naquilo, provavelmente hoje, com 17 anos, ela nos assiste aqui, ela deve ter entendido, né? Porque outro dia ela fez uma defesa do TCC dela, sensacional. E como ela discorreu com tranquilidade, com fluência, né, nas pesquisas, nas buscas das referências bibliográficas, será que buscar referência bibliográfica é um negócio sem propósito? Ou será que isso deu um colorido, deu outra dimensão a todo o trabalho de pesquisa que ela fez? Certo? Então, a gente constrói, o propósito muda ao longo do tempo e o propósito não é o mesmo, não existe uma receita. A receita para o Cavalari não é a mesma para o Flávio Simões, para a Maria Carolina, para a Iris Aparecida, para tantos quantos estejam nos assistindo aqui agora. Quer dizer, cada um tem o seu propósito. Agora, se você construí-lo, encontrá-lo, aceitá-lo com sinceridade, né, não se auto-enganando, você, garanto, vai ser mais feliz. Ok? Então eu encerro aqui hoje esse nosso encontro, essa nossa live temática sobre o propósito.
Eu espero ter sido uma contribuição para, pelo menos, despertar o interesse numa investigação mais profunda a respeito desse tema, que vale a pena. Tem muita coisa bacana aí para se cavocar, para se escavar, para se investigar nessa questão do propósito, ok? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui até essa hora e eu espero encontrá-los na segunda-feira que vem com um novo tema a respeito do mundo do trabalho e o futuro das profissões. Obrigado, uma boa noite e uma excelente semana a todos. Obrigado.